Nesse dia eu estava dormindo numa cama, Elisandre no meio, em cima Queiroz, Jorgito de um lado e eu no meio deitado num colchãozinho. A minha lua de mel foi desse jeito, tá certo? Junto com esses camaradas feios. E aí foi a minha primeira missão também como filho delas, tá certo? Isso em 90. E eu tenho isso guardado dentro de mim assim com muito carinho, com muito amor. E daí minha vida modificou, porque logo eu estava morando no Vale. Aí daqui, como Elisandre tinha amizade com todos me abraçaram, todos me abrangeram, me acolheram, né, em si. Logo eu estou junto com os ajanães em busca de aprender. Aí me levam para uma reunião com o Nestor, que Nestor fazia reunião com os ajanães de escala. Aí me bota como coordenador de grupo. Aí Lázaro dizia mesmo assim, mas ele está chegando agora. Eu disse, bota e vocês vão ensinando a ele, tudo bem. E leve ele para a Estrela Aspirante. Aí ele disse, mas isso em 92. Mas Nestor, ele não tem o curso de sétimo não. Inácio dá esse curso de sétimo para eles lá todo domingo, quando ele faz reunião e o retiro dele. Aí foi onde eu vi a potência que tinha meu adjunto junto aos trinos, tá certo? E daí por diante, fiz valer também o que seu Inácio tinha me consagrado no dia de viajar, que eu ia viajar na segunda, no domingo. Ele me bota no radar junto com o Elisandre, fez na nossa despedida, tá certo? E disse que a partir daquele momento eu era um embaixador do Mariano Templo Mãe. E assim foi feito, fomos embora. E eu já entro para a escala, tá certo, da Estrela Aspirante. Todo mês, o pessoal passava um ano para ter um estribo, que era muito ajanã, e eu todo mês comandava uma, porque o trino Araquém terminou. E assim eu fui, tá certo? Em 92 também eu recebo a classificação de filho de Devas, já trabalhando, porque antes você não, para receber a classificação, você tinha um longo caminho a percorrer. Você não entrava e dizia, não, foi indicação não, você tinha que provar que você era filho de Devas. Você tinha que ter o dom, você tinha que ter esse traquejo. E eu, no meu caso, mais ainda, porque não existia o Ajanã Devas, tá certo? Esse Ajanã Devas chegou junto comigo. E foi muito na classificação, porque na grande realidade o Guto já trabalhou com Frois na época da tia Neiva, escrevendo aquela coisa todinha. Tem um monte de coisa, tá certo? Mas na classificação foi eu. Eu fui classificado e comecei a minha caminhada, tá certo? Teve outros, mas que não ficaram. E minha missão maior com Elisandre foi a junto ao adjunto Adejan, organizar o castelo, organizar aquelas fichas, organizar tudinho, preparar, o pessoal jogar na parte de informática, que estava chegando a informática naquela época, informatizar o castelo. Mas eu devo muito ao Barros, que foi ele que me classificou, filho de Devas, tá certo? Foi ele que me classificou, filho de Devas. E foi uma caminhada bendita, Frois não queria, mas ele classificou. E depois o cara que eu mais viajei com ele foi o Frois. Tá certo? O Frois, ele me ensinou muito. Pensa num cara cabeça, pensa num cara que entende do que é ser Devas e pensa num caba dentro das leis, um verdadeiro lorde, tá certo? Um gentleman, como fala. E dentro do contexto doutrinário ele era travadão, aquela coisa que você, para chegar nele, muitas vezes você tinha que chegar com jeito. Mas ele sempre tratava todos muito bem. A gente foi lapidando também ao longo do tempo, conversando. Muita coisa foi modificando ao longo do tempo, porque as pessoas elas vão crescendo, elas vão entendendo melhor esse contexto. E daí a gente começou as viagens na corte do Trina Jarã. Porque o que era que a tia Neiva queria? Ela queria que a Elisandre fosse embora para Brasília. Isso aí eu não estava nem no Vale ainda. Que ela queria a Elisandre junto com o Trina Jarã, na corte do Trina Jarã, para o castelo de iniciação do Apará, porque ela era da Ronchinha. E ela não entendeu o porquê, e logo a saúde dela ficou debilitada, e Edelvis me coloca, né, para fazer o teste de mediunidade, que ia modificar, e ela passou a doutrinadoria, eu continuei como Apará. E aí a gente começou, eu podia conversar com o Marquiocha, eu podia conversar com o Geronildo, eu podia conversar com todos eles. Porque naquela época que eu estava no Vale, eles estavam em pleno vapor, e foi uma época pós-tia Neiva. Então eles tinham que botar para fora tudo aquilo que eles aprenderam. E eu estava lá presente, vendo tudo. Enquanto isso, aqui ó, estava crescendo. E eu vinha 2 vezes no ano aqui para as iniciações, tá certo? Um era aqui, outra no Olinda. E isso aqui só inflava, porque era 400, 300, 400 médios. O senhor vinha, no caso, na corte do Trina, na corte do Trina Jarã, mas eu já vinha como Devas, sim, tá certo? A gente estava desbravando o Nordeste. Na grande realidade, nós estávamos desbravando o Nordeste, como nós desbravamos uma área também do Mato Grosso, Humberto. Só que nessa área do Mato Grosso eu não tive participação. Mas essa área de cá, do Nordeste, descendo
por Minas Gerais, pelo próprio Goiás. Ô, meu amigo, a gente estava junto e o pau comia, tá certo? Teve viagem da gente passar 28 dias viajando, tá certo? Da gente subir, ó, ir até o Gamúrio e o Trópio, do Trópio Gamúrio, o Gamúrio descer e bater em Serra no Espírito Santo. Isso tudo parando nos tempos, fazendo iniciação, elevação, centúria, classificação, essas coisas todinhas. Depois veio os ministros cavaleiros e guias, que aí o trabalho aumentou mais. E daqui a pouco veio os arcanos, tá certo? Veio os arcanos, onde nós temos... Eu tive o convite de mudar a mediunidade na época. Antes do Beto fazer a consagração dos arcanos, nós estávamos nas reuniões ainda lá na casa dele. E estava eu e Gilmar sentado, né, lá na varanda, e aí chega disso ao Beto, quer que vocês vão fazer o teste de mediunidade. E parece que já estava, porque o Gilmar ele já estava nessa transição. Gilmar já estava na transição para passar para a doutrinador, entendeu? E eu disse para ela, não, eu não vou não, porque enquanto para Joaquim de Aruanda incorporar, eu não deixei não. E eu estou aqui até hoje. E minha classificação triada bancária saiu por conta disso, porque todos eram arcanos. E eu continuei. O Apará, o Ajanã, correndo atrás, em busca, tá certo? Lutando para ver os povos crescerem através do trabalho dos Devas, tá certo? O seu apadrinhamento ao terceiro filho de Devas, porque hoje em dia, a gente como é Devas, tipo, eu estou dizendo da minha geração até agora, a gente não alcançou Jorgito. Certo. A gente alcançou Barros, Froz, e eu vejo muito aqui no quadro oficial, são 3 ministros. São 3 ministros, o Maraí está lá também. Aí no caso, quem são esses 3 ministros que discriminam no quadro? A Lufã é o ministro do Barros, a Dejan é o ministro do Froz, o Maraí é o ministro de Jorgito, Belano é o ministro de Assis, Racione é o ministro de Belano, tá certo? Uhum. Essas figuras, elas foram muito importantes na minha vida, tá certo? Assis era nosso companheiro de viagem, a gente cruzava o mundo, tá certo? Rindo, bagunçando dentro dos carros, escutando forró, tá certo? Eu me lembro demais das coisas, a gente cantando nas caminhadas da gente aí, e rindo, e depois tinha um momento de instrução, onde o Froz falava um pouco da vida dele, como é que foi as coisas com tia Niva, como é que não foi, porque a gente também aproveitava, deixava ele à vontade, mas a gente também queria acolher, tá certo? Então ele falava para nós como foi a chegada dele no vale, como não foi, aquela coisa toda. Um episódio de um 1º de maio, que ele foi para casa e dormiu demais e não começou o ritual antes do Froz chegar. E a tia Niva mandou na carreira o pessoal na casa do Froz, porque ele estava aprisionado nos planos espirituais. E se ele não vem, poderia ser que ele tivesse desencarnado. Eu não sei dizer com precisão isso. É uma história muito íntima. Mas ele chegou e o ritual começou e já começou bem tarde. Uhum. E ela com muito carinho com ele. E falando, sabe, as coisas, e explicando as coisas para Froz. E ele passou muito dessas coisas para nós. Uhum. Para nós. Isso era muito importante e eu me sentia muito bem. Eu posso lhe dizer, em Cristo Jesus, sem medo de errar, eu fui um dos médios mais privilegiados que eu possa ter história dentro do vale, porque como a Janã, tudo contra, como a Janã, né, do Nordeste, porque o pessoal via a gente com uma certa retórica, tá certo? E eu consegui estar junto dos trinos, eu consegui essa coisa dos trinos e dos adjuntos, raízes, tá certo? E do meu adjunto, tá certo? Porque aí eu aprendi a ter muito mais carinho e amor por essa rama umariana. Tem uma bênção do Pai Seta Branca em Ribeirão Preto, São Paulo. E Jorge, eu já caminhava com o Jorgito, mas não era padrinho dele não. A gente viajava aquela coisa toda. E quando eu chego lá, eu e Elisandra, aquela coisa, abre o ritual. E o Pai Seta Branca diz a Jorgito, traz aquele casal que veio contigo. Qual? Aquele? Não. O Ajanã que caminha contigo nos deve. E ele me leva junto com a Elisandra, eu boto a mão. Aí o Pai Seta Branca diz, Irro, conta uma história bonita da minha vida. E eu... Mas aquilo não está me enchendo. Ele disse mesmo assim, a partir de hoje, você é o padrinho
doutrina Umaraí, mestre Jorgito. Eu digo, meu pai, ele já tem padrinho. Aí ele olha, com aquele jeito doce dele, ele disse, não, Irro, o padrinho que ele tem não é dele, o padrinho que ele tem é do adjunto Atumaré, mestre Nélio. Você é o padrinho dele, vocês tiveram 19 encarnações juntas, todas as encarnações de vocês foram juntas, e você, filha, segue o seu mestre. E a partir daquele momento eu passo a ser o padrinho de Jorgito. Não foi eu, não foi ele, foi o pai Seta Branca. E essa história foi muito interessante porque quando eu chego no vale, eu vou falar com o Beto está junto com o Nestor. Aí eu disse, Beto, eu vim comunicar a você que o pai Seta Branca me colocou lá na benção. Quem era que estava incorporado falando de tal? Aí ele acenou com a cabeça, sabia da seriedade das coisas. Ele disse, Beto era muito essa coisa, sabe? Ele tinha essa coisa, ele sabia os lugares e as pessoas. Aí ele disse mesmo assim, meu filho, você passa a ser padrinho do Jorgito, agora só tem uma coisa, você não vai deixar de emitir o Marian. Eu digo, como? Que minha emissão já está sendo feita e eu tenho que deixar meu adjunto. Ele disse, não, você é raiz o Marian. Aí Nestor disse, não, aconteça o que acontecer, a gente mexe na lei, mas você não deixa de emitir o Marian. E assim foi, eu era padrinho de Jorgito emitindo no meu adjunto. Entendeu? Jorgito um trino herdeiro, mas eu não perdi nem como padrinho, nem eu nem Elisandre, a nossa origem, o Marian. E isso levantava, o pessoal ficava meio assim, né? E eu disse, se eu nasci, isso é ordem dos trinos. Ele disse, eu sei, eu gostei, com aquele jeito dele, né? E foi assim a minha vida com o Jorgito. A gente viajava muito, a gente conversava muito. O Jorgito era eu antes da doutrina, ele era muito explosivo. E eu aprendi minha vida a lidar com ele. Eu e Elisandro, a gente foi lapidando ele, tá certo? Era aquilo que ele precisava. Ele era sobrinho do Trino Sumanã, tá certo? Mestre Michel. E aí eu passo a ter mais convivência com um pouco com Dona Michel, Dona Nilza. Dona Nilza, eu tenho um carinho por ela muito grande. Muita gente fala, como eu tenho um respeito imenso, não só por ela, mas por todos aqueles que caminharam ao lado do Trino Jarã. E o Trino tinha uma coisa interessante, ele dizia que galinha que acompanha pato morre afogado na lagoa. E dizia que o combinado não sai caro. E realmente ele me provou essas coisas. E foi muito interessante, porque Beto me deu oportunidades dentro do contexto das suas viagens, foi surgindo e ele foi me jogando dentro, porque eu como Apará, né, Majanã, Devas, eu comandei, abri, elevação de espada, centúria, classificação, reclassificação, entrega do ministro guia, abri esses rituais, realizava os rituais e classificava as pessoas. Então, nesse tópico eu acho de Ajanã sou eu. Por isso que eu digo a você, eu agradeço todo dia, Papai do Céu, porque eu tive a oportunidade de conhecer e de viver o fenômeno Ajarã na Terra. E eu participei dele de uma forma integral. Integral. Hoje, quando eu emito, eu, Quintiurê, adjunto Arpoeiro, Coataí 108, Triada Vancares, Raio Ajanã Rama 2000, eu me lembro dele. Um carinho imenso. E ele dizia, meu filho, tá aí o arcanos que a gente não conseguiu te dar. Porque depois dos trinos, Vancares, veio os triadas. E eu não entendi, hoje eu vejo que Barros estava certo. Porque foi Barros que lutou por essa situação junto com ele. Show. E conseguiu. Foi lá em Rio Verde, Goiás.